14 de janeiro de 2021. Uma ligação desesperada para o 911 quebrou o silêncio de uma tarde comum em Simpsonville, Carolina do Sul. Uma mulher alegava que sua filha de 3 anos estava engasgando com água. Mas quando os paramédicos chegaram, não encontraram uma criança lutando para respirar. Encontraram o corpo brutalizado de uma menina, a pele escurecida por hematomas profundos, o abdômen descolorido devido a hemorragias internas e o pequeno corpo à beira da morte. Um bombeiro sussurrou, horrorizado. Esses ferimentos, nenhuma queda ou acidente poderia causar isso. Alguém a espancou, meticulosamente. O nome daquela criança era Victoria Rose Smith. Ela foi adotada por uma família elogiada pelo Estado como ideal, criada por uma mulher que já venceu um programa nacional de culinária e se apresentava como uma mãe amorosa de 5 filhos. Mas o que ninguém viu, ou talvez escolheu não ver, foi a verdade escondida por trás de seu sorriso nas redes sociais. Uma verdade que terminou com uma menina quebrada, deitada no chão do quarto, sussurrando: "Eu te amo", para o homem que ficou parado e deixou tudo acontecer. Hoje, vou contar a história de Victoria, de como uma criança retirada da mãe biológica para sua própria segurança foi colocada em um lar que se tornaria sua sentença de morte. Vamos começar conhecendo quem realmente foi Victoria, antes que o sistema falhasse com ela. O nome dela era Victoria Rose Smith, nascida em 27 de março de 2017, em Greenville, Carolina do Sul. Desde o momento em que veio ao mundo, sua presença irradiava calor. Com bochechas rechonchudas, olhos curiosos e brilhantes, e uma risada capaz de derreter o coração mais frio, Victoria não era apenas um bebê. Ela era uma pequena luz na vida de todos ao seu redor. Carinhosamente chamada de Tori, Victoria era a caçula de 3 irmãos. Tinha 2 irmãos mais velhos, Jaden e Colton, que se apaixonaram pela irmãzinha desde o primeiro instante. Juntos, formavam um trio barulhento e cheio de alegria, brincando, rindo e, às vezes, aprontando como qualquer criança. Em fotos de família dos primeiros anos, Victoria aparece sempre radiante. Em uma, ela estende a mão para o colar da mãe com olhos arregalados. Em outra, vestindo um vestido rosa fofo, ela se encanta com cupcakes. Ela adorava a cor rosa, amava coisas brilhantes, roupas bonitas e arrumar o cabelo. Podia passar horas se fantasiando, fingindo ser uma princesa, girando em frente ao espelho com uma felicidade pura. Amava bonecas, carrinhos, blocos de montar, brincava com tudo ao mesmo tempo. Para Victoria, cada objeto era uma chance de imaginar, de sorrir, de se sentir viva. Aniversários eram sagrados. Para uma menina tão pequena, ela compreendia que bolo com velas, balões e músicas significavam que era amada. Sua alegria não estava apenas nos doces ou presentes, era sobre ser vista, celebrada. Ela batia palmas de entusiasmo, as bochechas coradas, os olhos brilhando como alguém que, de alguma forma, sabia que aquele momento era só dela. A comida também era fonte de alegria. Fosse uma panqueca caseira ou um pedacinho de chocolate, Victoria via as refeições como algo além do sustento. Eram momentos de família, de conforto, de carinho. Nunca comia com pressa. Saboreava cada pedacinho como se aquilo fizesse parte de um ritual feliz. Ninguém poderia imaginar que esse comportamento tão inocente, comer devagar, um dia se tornaria o motivo de sua morte. Victoria não era apenas linda, ela era cheia de vida, doce, charmosa e espirituosa. Todos que a conheceram lembravam de algo especial. O jeito como inclinava a cabeça ao sorrir, a pequena covinha na bochecha esquerda, ou como chamava a mãe de mamãe com aquela voz suave de bebê. Sua alegria era contagiante, seu amor era puro, e isso tornava seu sofrimento e seu fim ainda mais insuportáveis. Agora vamos voltar no tempo para entender a família em que ela nasceu e o sistema que a tirou de lá.
Victoria Rose Smith nasceu em um lar modesto, mas cheio de amor. Sua mãe, Cassandra Cassie Smith, era jovem, exausta e fazia o melhor que podia. Com 3 filhos pequenos sob o mesmo teto e recursos limitados, os dias eram longos, as noites muitas vezes insones, mas nunca faltou amor. A família não era rica. Cassie e seu companheiro, Bradley, viviam de salário em salário. Mesmo assim, criaram um mundo onde os bolos de aniversário eram feitos em casa. O riso ecoava pela sala e a hora de dormir significava livros de histórias e abraços quentinhos. Cassie registrava tudo: o primeiro sorriso de Victoria, os primeiros passinhos, suas mãozinhas rechonchudas agarrando brinquedos. Nas fotos, não se via perigo. Via-se uma mãe que amava intensamente seus filhos. Mas o sistema viu algo diferente. Quando Victoria nasceu, foi detectado um pequeno traço de maconha em seu organismo, um sinal de alerta automático para o Departamento de Serviços Sociais da Carolina do Sul, DSS. Não importava que Victoria estivesse saudável, segura, claramente amada. O que se seguiu foi um ciclo exaustivo de visitas domiciliares, inspeções e pressão crescente. Cassie tentou seguir todas as exigências, compareceu a todas as consultas, cumpriu cada requisito, mas a vigilância só aumentava. Então veio o momento que mudou tudo. Certa noite, após quase 24 horas acordada, Cassie adormeceu exausta no sofá. A bebê havia chorado a noite inteira. Os meninos precisavam de café da manhã, e ela ainda precisava se arrumar para o trabalho. Enquanto dormia, os filhos mais velhos, assustados com o silêncio, correram até a casa de uma vizinha. Alarmada, a vizinha chamou a polícia. Para os assistentes sociais, aquilo foi a gota d'água. Não importava que nenhuma criança estivesse ferida. Não importava que Cassie tivesse simplesmente alcançado o limite que todo pai ou mãe teme. O que ela precisava era de apoio, mas o que recebeu foi um prancheta e uma caneta. "Assine os papéis", disse a assistente social. "Vamos encontrar uma família melhor para seus filhos. Eles estarão mais seguros." Cassie, aterrorizada com a possibilidade de perder os filhos definitivamente na justiça, assinou a entrega voluntária. Naquele momento, com as mãos trêmulas, ela sem saber assinava o destino de sua filha. Victoria e os irmãos foram colocados com a família West, pais adotivos experientes que ofereciam estabilidade e carinho. Ali, Victoria floresceu. Brincava, sorria, acreditava ser uma princesa. Suas bochechas voltaram a encher, seus olhos brilhavam. Cassie ainda fazia visitas durante esse período, e Victoria corria para seus braços, rindo e chamando "mamãe". Ainda havia esperança de reunificação, parecia possível. Mas em 2020, o DSS tomou uma decisão final e irreversível. Eles estavam buscando uma adoção permanente. E no papel, os Robinson pareciam perfeitos. Ariel e Jerry Robinson, um casal jovem, carismático, religioso, se ofereceram para adotar as 3 crianças. Ariel tinha mestrado pela Clemson University. Jerry era calmo, estável. Já tinham 2 filhos biológicos. Para o Estado, era o desfecho ideal. Para quem conhecia de verdade a pequena Victoria, era o começo de um pesadelo. Vamos agora entender o que aconteceu dentro da casa dos Robinson. Em março de 2020, Victoria e seus irmãos foram morar na casa da família Robinson, na rua Selwood Circle, em Simpsonville, Carolina do Sul. À primeira vista, tudo parecia um conto de fadas. Ariel Robinson era vibrante e carismática, ex-comediante, apresentadora de podcast e, em breve, uma personalidade nacional da televisão. Naquele mesmo ano, ela venceu o reality show Worst Cooks in America, do canal Food Network, e levou para casa o prêmio de $25 mil. Em entrevistas, ela se dizia orgulhosa por ser mãe de 5 filhos e celebrava sua família misturada. As redes sociais de Ariel estavam repletas de fotos. Crianças sorrindo, passeios em família
enfeites de Natal. Para o Departamento de Serviços Sociais, DSS, aquilo era a prova de que o sistema funcionava. Mas por trás das câmeras, o conto de fadas era uma ilusão. E Victoria, aquela menina alegre de vestidos cor-de-rosa, começou a desaparecer aos poucos. Com o passar dos meses, surgiram pequenos sinais. Suas bochechas emagreceram. Seus olhos perderam o brilho. Em uma foto, aparecia uma mancha roxa em seu pulso. Em outra, uma marca vermelha no pescoço. Mas esses detalhes ficavam escondidos sob legendas felizes e hashtags animadas. A pandemia de Covid-19 teve um papel devastador. Os assistentes sociais, impedidos de fazer visitas presenciais, passaram a confiar em videoconferências. Ariel sabia como manipular uma chamada de vídeo. Ninguém viu a verdade, ninguém fez as perguntas certas. Em janeiro de 2021, a mudança em Victoria era inegável. Ela estava calada, tensa, escolhia com cuidado cada palavra. A energia que antes iluminava qualquer ambiente havia desaparecido. Mas foi no dia 13 de janeiro, apenas um dia antes de sua morte, que a máscara caiu de vez. Naquela manhã, a família estava atrasada para essa igreja. Victoria, tomando café da manhã no carro, vomitou sem querer em seu vestido. Já na igreja, uma testemunha a viu parada no banheiro, só de calcinha, tremendo de frio, enquanto Ariel lavava o vestido na pia. Quando perguntaram se Victoria estava doente, Ariel deu um sorriso sarcástico e respondeu: "Não, ela só come demais e vomita, é um joguinho dela." Mais tarde, Ariel disse à menina: "Garotas que vomitam merecem sentir frio." Ninguém interveio. Em casa, naquela tarde, Jerry deu banho em Victoria e percebeu um hematoma escuro em suas costas. Ele não disse nada, não fez nada. Um momento que poderia ter mudado tudo, simplesmente passou. Na manhã seguinte, 14 de janeiro de 2021, Victoria daria seu último suspiro. Os irmãos mais velhos foram para a escola. Victoria ficou sozinha com Ariel. Jerry estava no quintal, trabalhando. A menina sentou-se para comer panquecas. Devagar demais. Para Ariel, aquilo não era infância, era desobediência. Jerry testemunhou depois que ouviu tudo. Os gritos, o choro, os sons das agressões. Por mais de 1 hora, ele ficou do lado de fora, jardinando, evitando, fingindo que não escutava. Quando finalmente entrou, encontrou Ariel em pé sobre Victoria, segurando um cinto. A criança jazia imóvel no chão, quase sem respirar. "Você foi longe demais", disse Jerry, mas ele não chamou socorro. Ainda não. Eles deram um banho com sal de Epsom, tentando diminuir o inchaço. Jerry saiu para comprar Tylenol. Victoria estava morrendo, e seus pais tratavam seus ferimentos como se fosse apenas uma febre comum. Deitada na cama, com o corpo frágil e machucado, Victoria sussurrou: "Eu te amo." Segundo Jerry, essas foram as últimas palavras que ouviu dela. Às 14h16, Ariel ligou para o 911, dizendo que a menina havia engasgado com água. Mas os socorristas sabiam a verdade. Os hematomas não vinham de uma queda. O corpo de Victoria estava coberto de cortes, contusões e traumas internos tão graves que lembravam os de uma vítima de acidente de carro. Victoria morreu às 17h05, cercada por médicos que nada puderam fazer para salvá-la. 5 dias depois, no exato dia em que sua adoção seria oficialmente concluída, Ariel e Jerry Robinson foram presos por homicídio decorrente de abuso infantil. Mas o que aconteceu depois? Quando os socorristas chegaram à casa dos Robinson, a 14 de janeiro de 2021, bastaram apenas alguns segundos para perceberem que aquilo não tinha sido um acidente. O pequeno corpo de Victoria apresentava sinais inconfundíveis de abusos prolongados e brutais. O abdômen estava negro e azul. As coxas internas mostravam hematomas agrupados. O rosto estava pálido, os lábios secos
e a respiração quase inexistente. Um dos bombeiros murmurou: "Isto não foi uma queda, são lesões de uma surra violenta." Victoria foi levada de urgência para o hospital Prisma Health Greenville Memorial, onde os médicos lutaram para a salvar. Mas o que encontraram dentro do seu corpo foi devastador: hemorragias internas, vasos sanguíneos rompidos e traumas por impacto tão severos que se assemelhavam aos vistos em vítimas de colisões a alta velocidade. Apesar de todos os esforços, às 17h05, Victoria Rose Smith foi declarada morta. O caso passou imediatamente de suspeita de negligência infantil para homicídio por abuso infantil. No dia seguinte, Ariel e Jerry Robinson foram presos. Durante os interrogatórios, Ariel alegou que Victoria se magoava facilmente e tinha pele sensível. Culparam os filhos biológicos, dizendo que um deles tinha problemas de raiva e muitas vezes agredia a menina. Mas as provas contavam outra história. O médico legista testemunhou mais tarde que nunca tinha visto lesões internas tão graves numa criança tão pequena. Especialistas médicos confirmaram que o trauma ocorreu dentro da hora anterior à morte de Victoria, coincidindo com o momento em que Jerry admitiu ter ouvido Ariel aos gritos e a bater na menina. Em abril de 2022, Jerry Robinson declarou-se culpado por cumplicidade em homicídio por abuso infantil. Admitiu que tinha conhecimento dos castigos violentos de Ariel. Descreveu como Ariel batia Victoria com cintos e tábuas de madeira, especialmente quando ela comia devagar demais. Chegou até a confessar que, por vezes, retirava comida do prato de Victoria para tentar poupá-la às punições. Testemunhou que na manhã da morte de Victoria ouviu tudo, os gritos, as agressões, mas optou por ficar no jardim a tratar das plantas, em vez de intervir. Depois veio o julgamento de Ariel Robinson, em maio de 2022. No tribunal, Ariel mudou a versão dos factos. Agora afirmava que Jerry era o verdadeiro agressor. Disse que ele tinha problemas de raiva e que ficava sozinho com as crianças. Mas o júri não se deixou convencer. Vídeos antigos de Ariel a fazer stand-up comedy vieram à tona, incluindo trechos em que fazia piadas sobre bater em crianças na garganta. A imagem pública da mãe doce e progressista desfez-se sob o peso das suas próprias contradições. Um dos momentos mais devastadores ocorreu quando uma médica da unidade de cuidados intensivos pediátricos testemunhou: "Estas lesões eram insustentáveis. A força utilizada rasgou tecido sobre tecido. Isto não foi disciplina, foi tortura." Após 4 dias de testemunhos e apenas 90 minutos de deliberação, o veredito foi dado: culpada. Ariel Robinson foi condenada-se à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Jerry Robinson recebeu uma pena de 20 anos, com crédito pelo tempo já cumprido. O canal Food Network removeu imediatamente a temporada do programa Worst Cooks in America, em que Ariel participou de todas as plataformas. E no início de 2025, quando Ariel recorreu da sentença, o tribunal negou o pedido de novo julgamento. Ela continua presa, tendo já recebido várias sanções disciplinares por insubordinação e má conduta sexual no estabelecimento prisional. Mas para além do tribunal, a história de Victoria despertou uma indignação mais profunda. Não apenas contra os seus assassinos, mas contra o próprio sistema que a entregou nas mãos deles. A notícia da morte de Victoria Rose Smith se espalhou como fogo, e com ela surgiu uma onda crescente de luto coletivo, indignação e incredulidade. Uma menina linda de apenas 3 anos, retirada da guarda da mãe biológica em nome da proteção, havia sido colocada nos braços de uma assassina. A sensação de traição era sistêmica, deliberada e imperdoável. Em comunidades por toda a Carolina do Sul, especialmente em Greenville e Simpsonville, o público exigia respostas. Como uma mulher tão celebrada publicamente
e tão amplamente investigada, poderia assassinar brutalmente uma criança sem que ninguém percebesse? Por que o Departamento de Serviços Sociais, DSS, não interveio, especialmente depois que sinais de abuso começaram a aparecer nas fotos? E por que as visitas dos assistentes sociais ainda estavam sendo feitas virtualmente, meses após o início da pandemia? Essas perguntas não ficaram sem resposta. Michelle Herpes, tia de Victoria, recusou-se a permitir que a morte da sobrinha se tornasse apenas mais uma estatística. Ela se tornou a voz que Victoria não tinha mais, pressionando legisladores, aparecendo na televisão e organizando apoio popular para o que viria a se tornar a Lei de Victoria, Victoria's Law. Essa proposta de legislação, apresentada na Carolina do Sul, tinha como objetivo reforçar a fiscalização de lares adotivos e temporários, com uma mudança fundamental. Visitas presenciais e sem aviso prévio passariam a ser obrigatórias, mesmo após a finalização legal da adoção. Nada mais de chamadas de vídeo, nada mais de confiança cega nas aparências. Se alguém tivesse entrado de surpresa na casa dos Robinson, Michelle disse, Victoria ainda estaria viva. O projeto de lei recebeu apoio de diversos setores políticos, defensores do bem-estar infantil, líderes religiosos, ex-pais adotivos e até funcionários do próprio DSS clamavam por reformas. Veículos de mídia de todo o país divulgaram a história, não apenas pelo horror, mas porque ela expôs uma verdade frágil. O sistema criado para proteger as crianças pode, às vezes, se tornar o motor da sua destruição. Na internet, a hashtag #Justiça por Victoria ficou entre os assuntos mais comentados durante semanas. Milhares de pessoas publicaram homenagens, compartilharam fotos de Victoria e acenderam velas virtuais em sua memória. Outras vieram a público com suas próprias histórias, de guarda perdida, reintegrações fracassadas e crianças colocadas em lares perigosos. Victoria tornou-se um símbolo, um nome que atravessou a burocracia e lembrou ao mundo o que realmente está em jogo. Em seu funeral, realizado em Travelers Rest, na Carolina do Sul, Cassie colocou um ursinho de pelúcia sobre o pequeno túmulo da filha. O mesmo estado que havia tirado sua criança em vida quase a impediu de enterrá-la, obrigando a família a lutar até pelo direito de sepultá-la. E mesmo assim, a história de Victoria não terminou, porque cada vez que seu nome é pronunciado, cada vez que uma nova família adotiva é visitada sem aviso prévio, cada vez que um legislador levanta a voz, Victoria vive novamente, em propósito, em proteção, em memória. Mas qual é a mensagem duradoura dessa tragédia? O que a curta vida de Victoria deixa como legado? O que você faria se visse uma criança tremendo em um banheiro de igreja, seminu, arrepiado com medo? Você pararia? Faria perguntas? Interviria? Porque, nos últimos dias de Victoria, pessoas viram, e mesmo assim, ninguém fez nada. Victoria Rose Smith viveu 3 anos, 9 meses e 18 dias. Ela trouxe cor ao mundo, tutus cor-de-rosa, sapatinhos com glitter, sonhos de casinha de boneca. Ela dava risadinhas com os irmãos, girava com vestidos de princesa, chamava a mãe de mamãe e batia palmas quando as velas eram acesas no seu aniversário. Ela era uma criança em todos os sentidos, vulnerável, confiante, cheia de luz. E essa luz foi apagada, não em um beco escuro, não pelas mãos de um estranho, mas dentro de uma casa nos subúrbios, atrás de um sorriso pronto para as câmeras, enquanto o sistema assistia de longe. Deixe isso te atingir. Costumamos dizer a nós mesmos que o abuso acontece em outras famílias, em lugares quebrados, mas a verdade é que ele pode se esconder atrás de currículos perfeitos, sorrisos encantadores e fotos no Instagram com filtros. Ele se esconde onde a fiscalização é fraca, onde a conveniência substitui a cautela, onde ninguém está disposto a perguntar: você está bem?
A morte de Victoria não é apenas uma tragédia, é um chamado à ação. Se você trabalha na proteção à infância, seja a voz que não ignora os sinais silenciosos. Se você é vizinho, professor, frequentador de igreja, não desvie o olhar. Faça perguntas, exija respostas, confie nos seus instintos, porque o silêncio pode ser fatal. Victoria não teve a chance de crescer. Ela nunca vai entrar no jardim de infância, nunca vai perder o primeiro dentinho, nunca vai aprender a andar de bicicleta, mas ela ainda pode salvar vidas, se deixarmos que sua história seja mais do que uma manchete. No Crime Line, contamos essas histórias não para chocar, mas para lembrar, para buscar justiça, para provocar mudança. Então, se essa história te tocou, compartilhe. Fale sobre Victoria, diga o nome dela, diga em voz alta, porque nenhuma criança deveria sussurrar "Eu te amo" com seu último fôlego e ser respondida apenas com silêncio. Descanse em paz, pequeno anjo.